pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados após a castração, depois que foi realizada a cirurgia de castração. Então, para aqueles donos, principalmente que às vezes ainda nem fizeram a castração, mas já estão pensando quais os cuidados que vão precisar ter depois de fazer a castração, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá! Então, quando a gente pensa sobre a cirurgia de castração, a gente deve ter em mente que a gente tem alguns cuidados que a gente tem que ter com o pet logo em seguida. Então, vamos lá. Um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter, quando a gente fala dos cães, né, é a questão deles não lamberem o local dos pontos cirúrgicos, né? Então, a gente vai precisar que ele utilize ou uma roupa cirúrgica, ou então aquele colar elisabetano, que parece, ou a gente fala colar protetor também, né? E aí, com relação ao colar elisabetano, a gente tem várias opções de materiais, né? Desde plástico mesmo, um plástico branco, né, que reveste ali por fora. A gente tem colar, opção de colar com tecido, né? Tem uns que são parece uma redinha, que ele é todo furadinho, né? É uma opção também, né, de colar protetor. Vou colocar aqui algumas fotos para vocês verem algumas opções, né? Então, quem for optar por colar, tem várias opções no mercado. Desses colares, eu acho que o que às vezes eles se adaptam melhor é aqueles furadinhos, né, de tecido, que é maleável, né? Então, quando vai deitar, não aperta, não incomoda, não fica deitando em cima, né? Eles conseguem ficar mais à vontade. E também, como eu falei, a roupinha cirúrgica. Tem a roupinha cirúrgica, que a gente tem o importante da roupa cirúrgica. Qual é a diferença de uma roupinha normal que a gente costuma usar, aquela roupinha super bonitinha que a gente compra por impulso várias vezes ali, né, no pet shop. Qual que é a diferença dessa roupa para a roupinha cirúrgica? Não é a mesma roupa. A roupa cirúrgica, ela fecha ali o local onde ficam os pontos, né? Então, geralmente, dependendo, a gente tem vários modelos, mas ela tem um velcro que você cola por cima da roupinha mesmo, para deixar bem preso ali e não atrapalha tanto para urinar e defecar, mas tampa ali onde é importante, né? A região ali do abdômen, que é onde feita a cirurgia da castração. Tanto aí a gente tem o de macho e o de fêmea, né? Então aí comprar o específico aí pro seu cachorro, né? Não vai comprar um de fêmea para o macho, de macho para fêmea, né? Então específico, que aí vão ter os lugares onde eles vão fazer xixi, tudo, e não vai atrapalhar em nenhum momento para fazer as necessidades deles. Particularmente, eu prefiro a roupinha cirúrgica, que eu acho que é uma coisa que é um pouco menos incômoda, né? E geralmente, assim, grande parte dos animais já tá acostumado, às vezes, a usar roupinha, ou no frio, enfim. Às vezes a gente gosta de deixar eles bonitinhos também, né? E costuma colocar, às vezes, colocar uma roupinha. Então, eu particularmente, eu prefiro a roupa cirúrgica. Eu, Bárbara, prefiro a roupa cirúrgica, que eu acho que é uma coisa que incomoda um pouco menos, né? E que às vezes a gente já pode ir acostumando desde antes mesmo. Se você nunca colocou uma roupinha no seu pet, então já é uma coisa que já dá pra ir acostumando antes. Ou mesmo se caso você opte por colocar o colar elisabetano, é interessante você já colocar ele antes para ele acostumar, ver que aquilo lá realmente é inofensivo, que realmente ali não vai ter problema nenhum para ele. Uma coisa que muita gente tem dúvida é que às vezes, mas ele vai conseguir comer com colar elisabetano? Sim. Então, assim, sempre que for comprar esse colar protetor, né, você tem que ver o número adequado para o seu pet, né, para não estar apertando muito aqui a região da cervical. E também numa numeração que fique ok, que ele consiga ali se alimentar, mas ao mesmo tempo que não fique muito largo também, para que ele consiga tirar. Inicialmente, uma das coisas que geralmente opto pela roupa cirúrgica é porque às vezes os animais eles estranham um pouco esse colar elisabetano e às vezes eles não, até eles se acostumarem a utilizar o colar, eles não comem ou ficam ali tem uns que ficam até meio estáticos, nem se mexem depois da gente colocar o colar. Então, assim,
Mas tem essas duas opções, você pode escolher uma delas. E aí, outros cuidados que a gente precisa ter depois da cirurgia também, geralmente, a limpeza dos pontos cirúrgicos, né? Então, geralmente, aqueles pontinhos, eles vão ficar ali durante uma semana, 10 dias, às vezes um pouquinho mais, mas em torno desse tempo. Aí, geralmente, a gente precisa ou espirrar um produto ali no local, ou às vezes limpar, né? E ficar de olho ali naqueles pontinhos, né? Pra ver como que tá indo, se não tá inflamando. E assim, muito importante mesmo não deixar eles mexerem nesse ponto, tá? Por isso que a questão da roupa cirúrgica ou do colar elisabetano, né? E tomar cuidado, se você estiver usando colar ou mesmo a roupinha, no momento que você for tirar para fazer a limpeza dos pontos, ou for tirar, por exemplo, em algum momento o colar elisabetano, tomar cuidado para não descuidar e aí nesses momentos às vezes acontecer deles lamberem. Então toma cuidado com relação a isso, tá bom? Então já vem em casa, tem gente que às vezes passa mal só de olhar os pontinhos, né? Mas, gente, é uma coisa tranquila. Geralmente, às vezes, é só espirrar o produto, não precisa ficar ali esfregando nem nada, não, tá? Então, é relativamente tranquilo. Aqueles que passam mal, né? Tanto só de ver os pontos já começa a dar taquicardia. Então, escolhe aí alguém de casa pra fazer essa função, mas que é super tranquilo, que é espirrar um sprayzinho ali, ou fazer uma limpeza bem leve no local, tá bom? E depois da cirurgia, aí, o que é indicado é deixar o pet em repouso, né? O que significa repouso? Deixar ele mais quieto. Então, tanto questão de não sair para passear, não ficar brincando ali, agitando muito ele, né? Não sair para dar uma volta no quarteirão, aí ficar mesmo mais quietinho, realmente dentro de casa, de preferência reduzir o espaço dele, né? Então, se você mora numa casa grande, se você tem um quintal grande, deixar ele só numa parte ou num cômodo da casa, por exemplo, para ele não ficar ali correndo para todos os cantos, né? Então, deixar ele mais quieto realmente. E aí, ficar de olho ou deixar ele num ambiente um pouco controlado, um lugar que ele não fique pulando, não tenha muitas coisas para ele ficar subindo, pulando, ficar correndo que nem doido, né? Porque tem alguns animais que depois da cirurgia, eles realmente ficam um pouquinho mais quietinhos, e é o que geralmente acontece principalmente no dia da cirurgia, né? Então, às vezes o animal fica mais quieto, mais na dele, até em decorrência mesmo da questão da anestesia. Tem animal que às vezes fica dormindo o dia inteiro depois que volta, né, do veterinário, depois da castração. Tem animal que às vezes no dia seguinte, nos próximos dias ainda fica mais quietinho, fica um pouquinho mais no cantinho, não fica aquele desespero que ele é acostumado, né, aquela coisa de muita agitação, ele fica mais quietinho aí durante a próxima semana, né? Tem animal que às vezes alguns dias depois ainda fica um pouquinho mais quietinho, um dia, 2 dias, mas passa alguns dias já volta ao normal, parece que não aconteceu nada. E tem aqueles que ficam assim, no dia seguinte às vezes tá 0 bala, não, parece que não fez cirurgia. Aí cuidado com esses daí que parece uma pipoca pulando, quer ir pra tudo quanto é lado, parece que não aconteceu nada. Então toma cuidado aí com o repouso desses cães aí que são muito agitados e que voltam e parece que nem cirurgia fez, né? Então assim, depende, tem uns que a recuperação, alguns animais que a recuperação é um pouco mais lenta, que às vezes nos próximos dias ainda fica mais quietinho, às vezes até uma semana depois ainda não... Quietinho que eu digo assim, mais no cantinho, não fica tão brincalhão assim, né? Fica um pouquinho mais no cantinho dele, né? Não quer tanta brincadeira, ou às vezes parece que tá um cômodozinho, né? Então aí depende, assim como a gente, por exemplo, duas pessoas que fizeram a mesma cirurgia, às vezes um tá super, meu Deus, não aconteceu nada, já quer fazer tudo no dia seguinte, né? E tem outras pessoas que a gente fica, ai meu Deus, nossa, tá doendo tanto, e não sei o que. Então assim, tem essa variação pros cães também. Tem uns que parece que não aconteceu nada no dia seguinte, e tem outros que ficam mais quietinhos no cantinho deles. E é normal, tá? Acabou, se a gente for pensar, acabou de fazer uma cirurgia, às vezes vai ficar um pouquinho mais quietinho e tudo bem, né? E no dia da cirurgia, se eles ficarem mais quietinhos mesmo, até porque por conta da anestesia, não ficar desesperado, porque até que é esperado. Geralmente aí o seu veterinário vai conversar com você, que no dia da cirurgia provavelmente ele fica um pouquinho mais quietinho, durma quando chegar em casa, tudo, né?
Aí confirma com ele a partir de que momento, depois que vocês, vamos supor que foi no dia da cirurgia, vocês foram, fizeram a cirurgia, pegaram ele, né, de volta, levaram pra casa. Não esquece de perguntar a partir de que horas que pode dar comida, tudo, né? Porque como no dia da cirurgia precisa ficar de jejum, só pergunta e confirma a partir de que horário que pode dar o alimento pro seu cachorro, tá bom? Outros cuidados aí que a gente precisa ter depois da cirurgia, pós-cirúrgico, né? É questão de medicação. Então, a gente tem que dar a medicação correta, né? Que foi prescrita pelo veterinário aí nos horários certinhos. Então fica atento aí com relação aos horários e quais medicações são, para você não se confundir. Então qualquer coisa anota num papel aí e deixa tudo bonitinho mesmo, para você acabar não esquecendo. Questão de limpeza que eu falei também, então limpeza dos pontinhos. É importante fazer a manutenção das limpezas, é das medicações que vão passar para vocês. Outra questão aí tem com relação às medicações ainda, né? Alguns animais, eles podem ter uma gastrite medicamentosa. Tem animais que às vezes têm um estômago um pouco mais sensível e às vezes com algo diferente pode começar a vomitar, ou pode mesmo não querer comer muito bem, né? Então assim, caso o animal comece a vomitar, comece com fezes pastosas, você tá dando a medicação tudo certinho, né, tudo bonitinho, mas começou a vomitar, começou com as fezes pastosas, volta no seu veterinário. Pode acontecer com alguns cães, né, principalmente aqueles cães que tem o estômago um pouco mais sensível. Existem aí algumas raças que a gente meio que já sabe, né, que provavelmente elas são um pouquinho mais sensíveis às medicações, né. Tem um estômago muito sensível, por exemplo, York, Spitz, né? São algumas raças aí, eles têm qualquer coisinha às vezes que a gente dá, que a gente passa de medicação, ou mesmo às vezes comida que dá de diferente, já pode causar um vômito, já causa uma alteração das fezes, né? Então, caso aconteça isso com o seu pet, a única coisa, não adianta desesperar nem nada, levar ele no veterinário, qualquer coisa se for o caso, ele vai fazer uma medicação injetável, né, pra ou cortar aquele vômito, ou melhorar o aspecto das fezes, enfim, um protetor de estômago, né, mas aí realmente só levar pro seu veterinário pra realmente estar vendo aí o que tá acontecendo, se realmente é isso, né, e aí tomar as providências. Para aqueles animais que a gente já sabe, às vezes, que tem um estômago muito sensível, que, assim, tem alguns pacientes que eu vejo que realmente tem um estômago muito sensível, às vezes a gente tem a opção das medicações injetáveis, né? Às vezes no dia da cirurgia tem algumas medicações que duram um prazo um pouco maior, né? Que duram alguns dias. Então, às vezes a gente pode estar optando por essas medicações também para aqueles cães, né? Cachorros ou cachorras, que a gente já sabe que tem um histórico aí de um estômago um pouquinho mais sensível, tá? A princípio isso, né, com relação à questão de medicação. Então uma das cuidados que a gente fica atento aí, questão aí realmente de dar certinho as medicações, ou para aqueles cachorros que aí conversa certinho com o seu veterinário, já tem problema de estômago, tudo, existem algumas outras opções também. E assim, como que eles ficam depois da cirurgia? Como eu falei, é muito variado, vai depender aí. Tem cachorro que às vezes vai estar normal no dia seguinte, e tem cachorro que às vezes vai ficar um pouquinho mais tristinho nos próximos dias, né? Geralmente, os machos, a cirurgia, ela é mais, digamos, ali na parte externa. Por quê? Porque dos machos a gente tira só ali o testículo, né? Aquela bolsa escrotal, né? Que faz a retirada. Da fêmea, não, a gente já entra lá na região do abdômen mesmo, na parte mais interna, e realmente tira o útero, o ovário, todo o sistema reprodutor delas, né? Então, às vezes, as fêmeas, elas ficam um pouquinho mais incomodadas do que o macho, né? E aí, ficar de olho na questão dos pontinhos, né? Como que tá indo, como que tá cicatrizando, tudo. Mas, geralmente, a questão da castração é super tranquilo, tanto questão de recuperação também. Então, não vai deixar de fazer a castração por medo do que acontece depois do pós-cirúrgico, né? Então, são alguns cuidados que você vai precisar ter, mas é relativamente tranquilo aí, limpeza dos pontos, deixar de roupinha cirúrgica,
dar as medicações conforme forem prescritas, tá bom? Então, não deixa de fazer a castração, que é muito importante. Tem outros vídeos em que eu falo sobre a importância da castração, quando castrar. Então, aí se você tiver algumas outras dúvidas sobre esse assunto, tenha esses vídeos tanto no meu canal quanto nas minhas redes sociais. Então, procura lá. Mas se você tiver alguma dúvida também, pode mandar sua pergunta aqui que eu respondo pra você. Tudo bem? Então espero aí ter ajudado, tranquilizado um pouco aí com esse vídeo, né? Aqueles pais e mamães preocupados aí com seus pets, o que vão precisar ser feito, o que vai precisar ser feito depois da castração, tá? Então espero ter aí contribuído pra vocês. Então a gente se vê, até a próxima e beijão!